No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória de empreendedorismo da Giovana Nardelli, fundadora e CEO da Bela Shop. Formada em administração pela Universidade de Brasília, com pós-graduação internacional, ela tinha todo o conhecimento teórico para abrir um negócio de sucesso, mas logo percebeu que a teoria é bem diferente do mundo real. A Giovana abriu uma empresa de aluguel de bolsas de luxo e mesmo com um bom planejamento, o negócio não deu certo no começo. Agora, ela se pergunta: e aí? Onde foi que eu errei? E essa é a pergunta de milhões. E para responder, ao meu lado, a Giovana. Tudo bem, Tudo Giovana? bom? Obrigado por receber a gente, Obrigada viu? a vocês. Giovana, conta pra gente quando foi que você começou a empreender, como é que você decidiu empreender? Eu comecei o plano de negócios em 2016. E aí eu coloquei em prática esse plano no início de 2018. E eu decidi empreender porque basicamente a ideia veio pra mim, assim, não era uma vontade que eu tinha, pra ser bem sincera. Eu sempre sonhei em trabalhar em grandes empresas e ser uma executiva. E aí acabou que o caminho empreendedor veio até mim e aconteceu. Era pra ser mesmo. Comecei em 2018. Mas aí você falou que aconteceu. Como é que foi? Você recebeu uma proposta para abrir uma empresa ou você teve uma ideia ou uma oportunidade? Como é que foi? Não, eu tive uma ideia de negócio mesmo. Eu estava estudando fora, eu estava morando em Boston e lá eu usava vários tipos de serviços de economia compartilhada, como Uber, Airbnb, e aí eu vi que isso era uma oportunidade para trazer para o Brasil. Eu sempre gostei de bolsa de luxo, eu sempre achei que sempre considerei bolsa um investimento. Então eu falei, por que não abrir um negócio voltado dentro da economia compartilhada, mas tratando de bolsa de luxo. E eu vi que era um mercado, assim, um oceano azul aqui no Brasil. Então a ideia veio até mim, porque eu já estava estagiando numa empresa lá de economia compartilhada, estudando bastante sobre o assunto. A ideia veio, eu falei, eu preciso abrir, porque depois eu vou ficar o resto da vida pensando, e se eu tivesse aberto? Então eu tomei coragem e abri em 2018. Mas, Giovana, quando você decidiu abrir, você fez algum plano de negócio? Você começou a organizar essa empresa no sentido empresarial mesmo da história? Fez um planejamento financeiro, como é que foi? Sim, eu tava muito preparada, porque eu fiz administração na UNB, depois fui fazer um master em marketing em Boston, e o plano de negócios ele surgiu dentro da faculdade, da minha business school. Então, junto com o orientador, ele me ajudou a estruturar o plano, a gente tinha toda a modelagem financeira, tava tudo pronto. Só que eu não tinha a prática, né? Então, assim, a teoria é diferente da prática. Eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que estar preparado na teoria, mas a gente tem que saber que o mundo real é outro mundo, né? A prática nem sempre vai acontecer igual você previu no modelo de negócio. Mas foi isso. E aí, assim, eu abri, eu já tava com tudo estruturado, modelado direitinho, já sabia quem era o meu público-alvo, já sabia quais eram os meus diferenciais, qual o mercado que eu ia atender e comecei alugando bolsa aqui em Brasília. A minha marca chamava Rent Bela no início. E aí, no caso, esse plano de negócio, você organizou ele fora do Brasil, não é isso? Isso. Quando você trouxe, você adaptou para a questão brasileira, para o nosso país, porque uma coisa é ter um modelo de negócio americano, Sim. Outra coisa é você ter um brasileiro. Então, quando você trouxe, isso estava sendo pensado no Brasil realmente, nos consumidores daqui? Sim, eu já modelei pensando em abrir aqui, porque eu já sabia que eu ia voltar para o Brasil, né? Tava morando lá só para estudar mesmo, que eu ia voltar e eu ia abrir aqui. Porque aqui é onde eu nasci, é onde eu conheço, né, os clientes e tudo. Então o modelo já foi pensado para o público do Brasil, começando em Brasília. Então já foi tudo pensado para cá mesmo. Você falou da diferença de ter uma teoria e de ter a prática. Sim. Quando você começou a colocar em prática, quais foram as suas dificuldades naquele momento? Então, eu tive muitos desafios, porque eu comecei com muito pouco investimento. Para falar em números, eu comecei assim com R$12 mil de investimento. Foi um investimento muito baixo. Então,
É muito desafiador você começar um negócio com poucos recursos, porque você não consegue contratar pessoas, eu não tinha uma estrutura, então eu comecei em casa. Era basicamente um armário, até esse armário ali depois vocês podem mostrar, mas era um armário dentro de um quarto e uma escrivaninha. Então, assim, era basicamente um sonho, muita vontade de fazer dar certo, mas tinha poucos recursos, né? E é difícil, assim, no início eu encontrei vários desafios pelo caminho, mas eu nunca desisti. Eu acho que a palavra é resiliência mesmo, assim. Desde o início eu sabia que ia ser difícil, mas aí já tem quase 6 anos que eu tô empreendendo e a gente tá crescendo bastante, graças a Deus. Giovana, você falou em dificuldades, mas a gente precisa falar em erros. O que você acha que você errou naquela época? Que você talvez poderia ter feito diferente ou que faltou um ponto ou outro? Eu acho que eu errei em ter começado tão pequena assim, porque eu não tinha estrutura para fazer algumas coisas. Então, o meu tempo, que hoje eu percebo que o tempo do empreendedor é um tempo muito valioso. Então, a gente tem que saber aonde otimizar, aonde que vai gerar mais resultado pra gente com o nosso tempo. E eu acabava fazendo funções muito operacionais. Então, assim, desde buscar bolsa na casa de cliente até fazer a limpeza da bolsa, entendeu? Coisas muito operacionais, era tudo eu que fazia. Não tinha uma equipe, não tinha ninguém. Então, assim, eu acho que isso foi um erro porque às vezes é melhor a gente... Né, é o custo de oportunidade, ali onde você está investindo o seu tempo. Então, eu acho que hoje, se eu fosse começar uma empresa hoje, eu já começaria um pouco mais estruturada, sabendo que isso ia dar um resultado lá na frente. Eu acho que foi um dos erros aí do negócio. Faltou, então, delegar. Eu acho que faltou delegar. Eu era muito centralizadora. Nesse caso, você não tinha confiança nas pessoas ou você só não sabia como trabalhar com essas pessoas? Eu tinha medo também de me comprometer, porque querendo ou não, quando você contrata pessoas, né, é um custo, um CLT, eu tinha medo de não conseguir arcar com esses custos e eu era centralizadora, eu achava que ninguém ia conseguir atender os clientes melhor que eu, entendeu? E depois eu fui aprendendo, não, calma lá, vamos ter uma equipe, vamos delegar, vamos treinar pessoas, e isso vai ajudar a sua empresa a crescer, e eu vi isso na prática. Então, hoje a equipe já está com mais de 5 pessoas e a gente está crescendo, então é realmente um aprendizado que eu tive. Giovana, você falou muito sobre a questão do aluguel das bolsas. Sim. Como é que foi a compra dessas bolsas e como é que você tratava essa parte financeira? Porque é o seguinte, você aluga, a pessoa pode estragar a bolsa, Sim. Pode acontecer algum acidente. Então, como é que você trabalhava isso para você, como empresária, resguardar os seus produtos e garantir ali que você tivesse de volta da melhor forma ou se tivesse algum problema que você pudesse, né, sanar sem tá trazendo muito prejuízo para a loja? Sim, esse foi um outro problema, assim, a gente, só para explicar o modelo de negócio, eu não comprava bolsas, o meu modelo era 100% peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. As pessoas colocavam as próprias bolsas na plataforma e a gente pegava uma comissão e fazia todo o serviço por ela, mas a bolsa era dela, a gente não comprava a bolsa dela, entendeu? A gente só fazia o serviço. Mas, o que aconteceu? A gente garantia toda a logística e o estado de conservação da bolsa. E isso era um risco muito alto. A gente está no Brasil, existe risco de segurança, existe risco da bolsa estragar. A gente teve, sim, alguns prejuízos. A gente tentou se cercar ao máximo, então eu tinha um contrato, eu fazia toda uma análise de documentos. Era bem, assim, a gente tinha um processo bem definido, sabe? Mas a prática foi diferente mesmo da teoria. A gente teve alguns problemas, fazendo de tudo para minimizar esses problemas, mas eles existiam, que você está lidando com o público, né? Tanto das pessoas que tinham a bolsa e tinham expectativa de alugar a bolsa e a bolsa continuar no mesmo estado, coisa que a gente sabe, gente, por exemplo, você vai alugar um carro, você pode bater o carro. Isso acontece, é um risco. Se você está botando sua bolsa para alugar, existe um risco da bolsa estragar, da bolsa se perder, enfim. A gente se assegurava ao máximo para ter o mínimo de prejuízo possível. Então a gente até que conseguiu alugar para o Brasil inteiro, a gente teve poucos prejuízos. Mas assim, como era uma empresa pequena, os prejuízos que tinham, eles causavam um dano bem grande, entendeu? No meu negócio.
Então, realmente foi uma coisa difícil ali pra gente. Mas aí tinha essa questão dessa garantia que você tinha que dar para a pessoa que estava emprestando a bolsa e para quem estava recebendo a bolsa. Você tinha algum seguro que você pagava nesse sentido ou o seguro era o dinheiro da loja? Seguro era da loja, a gente não tinha seguro, era um dos projetos que a gente tinha de achar um seguro. A gente chegou a falar com startups de seguro que queriam fazer seguros mais inovadores, né, cobrir outros portfólios que não sejam convencionais, mas a gente não conseguiu nenhum seguro, porque o risco para a seguradora era muito grande. Então, por exemplo, hoje você consegue fazer seguro no Brasil para suas bolsas. Por exemplo, você mora em São Paulo, tem medo de ser assaltada, da sua casa ser roubada. Você pode fazer um seguro para suas próprias bolsas, igual o carro é seu, só você pode dirigir, entendeu? Então a gente não conseguia seguro para as outras bolsas. O risco era totalmente nosso, era o risco da loja. Por isso que a gente tinha toda a análise de documentação, entendeu? Mas, querendo ou não, prejuízos aconteciam e o trabalho era muito grande. Tinha todo o trabalho de logística, de higienização da bolsa, entendeu? Era realmente um trabalho muito árduo e que dependia também de várias pessoas. Eu, no início, eu fazia o papel de tudo, mas depois eu já me vi, já não conseguia mais. A gente fez mais de 500 aluguéis no Brasil inteiro. Então, a gente tinha que acompanhar a logística de entrega, coleta, né? Exatamente, são duas vias ali, tem a entrega e a coleta na devolução da bolsa, que é bem diferente do caso da venda que a gente está hoje, porque a venda a gente acompanha só a entrega, acabou, não existe devolução, né? Verdade. Então, assim, o processo de locação é um processo muito mais complexo, mas eu acho que foi algo que me deu, assim, uma bagagem muito grande para estar onde eu tô agora, entendeu? Acho que eu passei por tantos problemas que agora eu consigo já ter essa casca empreendedora aí que precisa pra gente continuar. Antes da gente falar em como você está hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de você quase ter falido. O que aconteceu e como é que foi esse período? Então, eu sempre falo que eu tive que consertar o avião com ele voando. Por quê? Porque eu já tinha as parceiras, eu já tinha as clientes, já tinha as bolsas, já tinha essa loja. Então, o que aconteceu foi, essa loja que a gente tá, ela tava em obra. Então, foi um passo que eu dei, falei, vou abrir a loja, vou investir, porque aqui eu tenho todo um cuidado de experiência do cliente. Então, o cliente chega aqui, ele se sente à vontade, a gente tem toda uma identidade visual, questão dos balanços, né? Então, por quê? Pro luxo, eu fazia aluguel de luxo, né? E hoje eu faço venda de luxo. Para o luxo, a experiência é uma coisa muito importante. Então, eu investi muito pesado nessa loja. E eu estava no meio da obra quando a pandemia começou. Então, por isso que eu falo que eu praticamente fali uma empresa, que foi a Rent Bela. Porque a pandemia começou, eu basicamente alugava para eventos e viagens. E na pandemia, ninguém mais viajava, ninguém mais ia para evento. Então, eu falei, ou eu vou falir, tipo, vou ter que devolver a loja, já estava no meio da obra e tudo, ou eu tenho que remodelar o negócio. E aí eu remodelei o negócio, assim, em pouquíssimo tempo, e a gente começou a vender e a gente se reergueu. Em instantes, vamos conversar com o nosso especialista direto dos estúdios, que vai explicar exatamente onde foi que a Giovana errou e trazer dicas e orientações para trilhar um caminho de sucesso nos negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Esse intervalo é rapidinho demais, hein? Estamos de volta com Onde Foi Que Eu Errei e hoje recebendo aqui a Giovana, que abriu uma loja de aluguel de bolsas aqui em Brasília a partir de uma experiência e também dos estudos que ela teve fora do Brasil, mas aí acabou não dando tão certo, né, Sim. Giovana? Giovana, só para a gente relembrar um pouquinho do primeiro bloco, quais foram os pontos onde você acha que você errou naquele momento? Eu acho que o mercado, eu menosprezei as dificuldades que eu teria no mercado de aluguel. Porque o aluguel, ele tem uma logística complexa, ele tem um funcionamento complexo, o risco é alto e o retorno não é tão bom.
Então, eu acho que eu não avaliei, eu estava meio que cega pelo modelo de negócio, por ser uma coisa inovadora, ainda acho um modelo muito inovador o que eu fiz. Mas, na realidade, assim, na prática, não foi algo que funcionou mesmo para mim e para a empresa. O plano de negócios deve analisar todos os possíveis cenários e riscos. Primeiro, dizer que quem elabora um plano de negócios sempre tem mais conhecimento e ferramenta nas mãos para entender todo o contexto em que a empresa está ou vai se instalar, tá bom? E é importante a gente destacar 2 pontos que devem ser trabalhados nessa etapa de cenários e riscos. Primeiro, identificação de riscos e análise de cenários alternativos. A partir dessa construção, você vai conseguir avaliar a atratividade do mercado, tomar decisões fundamentadas em dados e identificar possíveis desafios, antecipando mudanças no ambiente de negócio, além de desenvolver estratégias para mitigar esses riscos. Vale ressaltar que o Sebrae tem especialistas em cada área desse plano de negócio que pode te ajudar a diminuir problemas durante a sua elaboração. Calcule o investimento inicial para dar start no negócio. Olha, Giovana, é muito comum pensar que abrir uma empresa requer muito dinheiro. Mas a realidade é que o montante necessário pode variar dependendo do tipo de negócio, do tamanho da empresa e entre outros fatores. O que se pode fazer para mensurar corretamente essa etapa é: converse com quem está há mais tempo no mercado. Faça perguntas como qual é o maior custo que você tem, qual o maior desafio para a sua empresa atualmente, e assim você vai conseguir avaliar quais opções alternativas que poderão incorrer em custos adicionais. Outra coisa, sempre considere custos operacionais que estão para além dos custos iniciais. São despesas de manutenção mensal, trimestral e até mesmo semestral do seu empreendimento. E isso vai te ajudar a determinar quanto dinheiro será necessário para manter o negócio até que ele comece a gerar receitas consistentes. E olha, para esse impulso de recurso inicial, existem algumas alternativas. Primeiro, recursos próprios, porque demonstra que você está comprometido com a ideia de criar a sua empresa. Depois, apresente para amigos, familiares que tenham recursos para investir e acreditem também na sua ideia de negócio. Também é importante você conversar com o seu banco, que você tenha relacionamento, para que você possa adquirir talvez um financiamento. E outra opção que está se tornando muito comum é o financiamento coletivo ou crowdfunding, que são plataformas online que tendem ou ajudam você, que apresentam um plano de negócio estruturado, a colocar o seu negócio para outras pessoas olharem e poderem financiar também. A importância de delegar funções. Esse é um erro muito recorrente a todos os empreendedores. Normalmente se conhece bastante do operacional e isso toma tanto tempo que o negócio não evolui quanto a estratégia da empresa. Ao delegar tarefas operacionais, você pode concentrar em aspectos mais de longo prazo, como o desenvolvimento de estratégias, expansão, parcerias, podendo inclusive agilizar a sua tomada de decisões. Delegar também oferece muitas oportunidades para o desenvolvimento da sua equipe, podendo adquirir novas habilidades, consumir ou assumir desafios e crescimento profissional. E claro, vai reduzir o seu estresse, diminuir a sobrecarga e te dar mais qualidade de vida. Como mitigar prejuízos na economia compartilhada? Perdas e avarias é o maior risco de prejuízo para quem trabalha com economia compartilhada. O importante para quem está nesse nicho de negócio é ter um seguro adequado, com uma pólice específica que cubra esses riscos. Outro ponto, elabore contratos detalhados e claros que estabeleçam as responsabilidades tanto do locatário quanto do locador em relação a danos e perdas. Se possível, use tecnologia como GPS ou RFID para monitorar em caso de perdas ou até mesmo de roubo. Faça vistorias detalhadas no momento de alugar ou de receber o seu produto e tenha uma reserva de capital para reposição de itens danificados ou perdidos. Giovana, mas você não desistiu, você foi resiliente, seguiu em frente e hoje você tem uma empresa consolidada. Sim. Então conta pra gente um pouquinho da sua empresa hoje, qual que é a diferença daquela primeira loja que você abriu, daquele formato, na verdade, para o formato de hoje? Então, hoje a gente está realmente em outro patamar, né? A gente, depois disso que aconteceu na pandemia, em 2021 até início de 2022, a gente continuou tocando os 2 modelos de negócio, até para entender mesmo se valia a pena ainda ficar com aluguel ou não. Então eu tocava aluguel e venda. Hoje a gente é 100% focado em venda, então venda de itens de luxo em ótimo estado. Então
eu também refiz o propósito, né, o posicionamento da loja, da marca. Investi bastante em branding, que eu sei que é importante principalmente no mercado de luxo, a gente gerar credibilidade e tudo. E 2021, 2022 foram anos muito bons. De 2020 para 2021, a gente cresceu mais de 50%. E aí agora, esse ano de 2023, a gente recebeu um aporte de 3 investidores anjos que confiaram no nosso modelo de negócio, entraram com a gente. E agora a gente acabou de abrir um showroom em São Paulo. Então, a gente está em plena expansão mesmo, com 2 showrooms, loja online, né, que é o nosso site, venda no Instagram também, uma equipe mais robusta. E é isso, e fazendo aí centenas de vendas. E esse ano a gente vai também crescer 50% em relação ao ano passado. A gente está vendo nas imagens, você tem um atendimento personalizado hoje. Sim. Né? Ou seja, a cliente vem até a sua loja, identifica o produto que ela quer. Menos trabalho no sentido de não ter essa coisa de enviar e receber de volta, Sim. né? Agora você só encaminha. Exato. Giovana, quais foram os erros que você cometeu no passado que hoje você definitivamente não comete mais? Tá, vamos lá. Foram muitos, mas eu vou tentar resumir aqui alguns. Primeiro, você colocar limites, tá? Tanto no atendimento ao público, eu acho importante. Eu sempre tive uma crença, uma cultura que eu trago até hoje pra Bela, de um atendimento Disney. Eu acho que realmente atendimento é tudo. O consumidor, ele sempre vai lembrar como ele se sentiu na sua loja. Principalmente, né, numa experiência de luxo, que é uma experiência ainda mais que os consumidores esperam mais da gente. Então, eu acho muito importante ter esse atendimento. A gente sempre repassa os treinamentos de atendimento com a equipe. Mas eu acho importante ter limites. Quando eu era uma empreendedora sozinha, né? Eu, empreendedora, faz tudo. Eu não tinha limites. Então, assim, se a cliente me ligasse e pedisse para eu levar uma bolsa para ela meia-noite, num sábado, eu ia. Então, assim, eu acho que isso é importante. Não é porque a gente é pequeno que a gente tem que fazer, né, as coisas desestruturadas. Eu acho que a gente tem que ter horário de funcionamento, tem que fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Esse é um dos erros. Outro erro, não saber delegar. Eu não sabia delegar, eu tinha medo de entregar as minhas clientes. Eu falava, não, ninguém vai vender como eu, ninguém vai atender como eu. E eu vi que não é assim, a gente pode treinar, né? A gente precisa treinar, não tem como a empresa funcionar só com uma pessoa. Então, esse foi outro erro, acho que a gente precisa aprender a delegar. E a gente como empreendedor, a gente tem que estar sempre sendo técnico e racional. Então, no modelo da Rent Bela que eu expliquei pra vocês, foi um modelo de aluguel, eu acho que eu era muito emocional no sentido que eu achava que era uma ideia muito boa. Então eu me apeguei àquela ideia e ninguém tirava isso da minha cabeça, porque eu sou um pouco teimosa também. E aí, assim, eu acho que a gente como empreendedor, a gente tem que ser racional, olhar número, olhar risco, né? E olhar a estrutura, a logística que a gente vai precisar ter para fazer um negócio dar certo. Eu acho que eu menosprezei isso foi um grande erro. Bom, mas agora tudo é diferente, você é uma nova empresária. Sim. De sucesso, está indo muito bem aqui em Brasília com a Bela Shop. Né? Ou Sim. seja, é uma empresa que está crescendo cada vez mais. Exato. Parabéns, Giovana. Obrigado por receber Obrigada a gente. pelo papo. Parabéns pela sua história, Obrigada, viu? É foi isso, ótimo. continuar seguindo em frente, Sim. sem desistir, né? Ainda mais Exato. 2024 que está aí, né? Sim. Para quem quer se manter na empresa, Exato. consegue, não é isso? Exato. E resiliência é o nome, eu acho que é isso. A gente que é empreendedor, a gente tem que pensar assim, ter resiliência para continuar, que o trabalho duro ele sempre compensa. Não existe trabalho sem recompensa. Uma hora dá certo. É isso. Onde foi que eu errei? Termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que a gente está de volta na semana que vem com mais uma história bacana para contar e entender aonde é que os empreendedores erram, que a gente pode tentar consertar e manter o negócio, né? A gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!